Salve pessoal, salve pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta e agora falando de princípios processuais penais. Olha aí, Brandão na área para tentar dar aquela colaborada com vocês nesta reta final. Pessoal, falta pouco, força. Vambora. E aí, pessoal? Buenas. É o seguinte, vamos lá. No edital de vocês caiu lá princípios. Princípios gerais de processo penal. Poxa, quais princípios? Onde estão? Da onde vem? Do que se alimenta? O edital não falou muita coisa para nós. O que eu fiz? Eu tive que pegar os principais princípios de processo penal para conseguir trabalhar com vocês. Esses princípios, eles não estão necessariamente previstos na legislação, certo? Eles são muitas vezes princípios considerados implícitos, perfeito? Que nós depreendemos que eles existem por conta de um conjunto grande de dispositivos. E tem outros que não, que eu tenho dispositivo legal expresso na Constituição, no Código de Processo Penal. Tem outros, então, que eu tenho essa base legal tranquila para vocês, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar em cima de todos eles, que eu considerei mais importante, como já falei, e vou tentar aqui contextualizar um pouco eles para vocês. Essa matéria ela vai ser importante não só para vocês acertarem eventual questão que cair sobre princípios, né? Mas ela vai ser importante para que vocês consigam, inclusive, interpretar o resto das questões. Porque com os princípios, nós vamos nos dando conta qual é a ideia do processo penal. Nós vamos nos dando conta qual é a função do processo penal. É o que eu venho tentando passar para vocês, direta e indiretamente, ao longo das aulas, tá? Sem mais delongas, vamos iniciar aqui para que possamos saber sobre os nossos princípios. Eles são a base que constituem os sistemas, né? Por isso, inclusive, o nome, princípios, e eles podem ter a função tanto de determinar determinadas ações, proibir determinadas ações diretamente, ou eles podem ter a chamada função integrativa, ajudar a que o intérprete da lei consiga entender determinadas normas. Então ele vai ter essa função integrativa porque ele vai indicar qual é o jeito correto de eu interpretar aquele ou aquela norma legal, certo? Vamos começar aqui com o princípio da garantia do juiz independente e imparcial. Os primeiros princípios, os primeiros 3 princípios, eles poderiam estar sendo vistos juntos. Alguns livros, alguns autores fazem isso. Eu só debulhei ele aqui para vocês, porque eu acho que vai ficar mais fácil de nós entendermos, tá bem? Pessoal, o processo penal, ele é um instrumento de garantias do cidadão frente ao Estado. Então, o processo penal ele não é um instrumento para que nós possamos punir pessoas, um instrumento do poder punitivo. Não, é o contrário. O direito penal, ele tem a função realmente de punir os indivíduos eventualmente. O processo não, ele é para resguardar os inocentes. É para que nós tenhamos a garantia de que um indivíduo, quando for condenado e punido, só assim o será quando nós tivermos passado por todas as regras do processo penal. Tivermos respeitado todos os procedimentos, toda a burocracia, né, que o processo penal impõe ao acusador. E isso é muito válido, por quê? Porque isso civiliza as relações, torna as relações civilizadas. Na medida em que, quando um condenado diz, não, mas eu sou inocente, essa condenação foi injusta, o que nós temos que dizer para o condenado? Só é injusta uma condenação do ponto de vista do direito quando as regras do processo são descumpridas. Se as regras do processo são cumpridas, a condenação do ponto de vista do direito é justa. E o processo ele serve justamente para autorizar o Estado a punir o indivíduo
sem que ele possa se resignar, formalmente falando. Mas a gente não pode ter condenações injustas, Brandão, mesmo respeitando as regras do processo? Claro que pode. Veja, ninguém sabe tudo. O processo é a reconstrução de um fato histórico. Tudo que é reconstruído não absorve, não traz a realidade para o hoje. Então nós podemos ter gaps, nós podemos ter lacunas. Mas como foram respeitadas as regras do processo, que faz parte aqui de um pacto social que nós fizemos, o Estado tem autorização de punir esse indivíduo. Bom, mas para que o processo seja um processo que dê condições de que o inocente seja inocentado e que apenas o culpado seja condenado, nós precisamos daquela velha... Espera aí que não está vindo a caneta aqui. Aí. Nós precisamos ter aquela velha estrutura processual. O juiz é um indivíduo independente e imparcial, que está equidistante aqui, ó, das partes. A independência é algo fundamental. A independência ela vai possibilitar a imparcialidade. Ela é externa, frente aos outros poderes estatais, os outros entes, né? E ela é também interna, em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Então, o juiz aqui ele vai ter a garantia da inamovabilidade, da vitaliciedade. Né? Então, aquela ideia de, o juiz ele só pode ser punido com aposentadoria compulsória, que injustiça. Meu pai fica louco com essas coisas, né? É legal, meu pai não é do direito, então eu brinco que o meu pai é o senso comum nesse sentido do direito aqui, né? E ele fala que é absurdo, o juiz só é punido aqui por essa sacanagem que fez, e só pode receber uma aposentadoria compulsória, que horror. Isso é uma garantia que os juízes têm. Que, administrativamente, o poder judiciário só vai poder punir ele administrativamente através de uma aposentadoria compulsória. Essa é a pena máxima para esse juiz. Mas o juiz pode sim perder o cargo por sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Pode. O juiz é corrupto. Praticou corrupção passiva? Praticou qualquer outro crime? Ele pode perder o cargo? Pode. Por uma condenação transitada em julgado. Judicial e não administrativo. Mas são garantias que o juiz tem. A inamovabilidade. O presidente do Tribunal de Justiça não vai tirar um juiz lá da comarca de Caxias porque o juiz está fazendo algo que ele não quer. Porque o juiz é inamovível. Ele vai sair de lá se ele for promovido. Tá? Então, nós temos que ter essas garantias para que ele tenha independência, que vai garantir a imparcialidade. A imparcialidade, mais especificamente falando, vai lidar com a ideia do espírito do julgador, tá? E por conta de algumas questões relacionadas ao passado desse juiz, que normalmente se reflete no presente. Como é que a gente controla isso? Ora, o juiz tem vedações. Os impedimentos, as incompatibilidades, as suspeições dos juízes impedem, vão fazer com que ele não possa atuar. O juiz que já atuou naquele caso, como advogado, como promotor. O juiz que é irmão, que é cônjuge de um dos envolvidos, que é inimigo, que é amigo íntimo de um dos envolvidos. Não pode atuar naquele caso, porque ele não vai ser imparcial. É impossível. Certo? Vejam, gravem uma coisa. Estou falando de imparcialidade e não de neutralidade. As provas podem querer te confundir. Neutralidade é impossível. Nenhum ser humano é neutro, porque todos nós somos formados, todos nós somos produtos das nossas vivências. Então, não somos neutros, mas podemos ser imparciais. Certo? Por isso que um juiz bolsonarista pode julgar um petista e um juiz petista pode julgar um bolsonarista. Porque isso é natural, os juízes não vão ser neutros, eles não são rúculas, eles são seres humanos. Certo? Agora, ele tem que agir de maneira imparcial. Ele não tem que ter nenhuma relação de parte
com os envolvidos e ele tem que agir assim. E como é que é agir assim? Respeitando as regras do processo, que nós vamos ver aqui ao longo também dos demais princípios. Vamos lá. Opa, passei aqui. Princípio da garantia do juiz natural. O princípio do juiz natural visa justamente garantir a nossa imparcialidade. O juiz natural, pessoal, é aquele juiz que já está pré-definido antes do nosso ato criminoso. Então vejam, hoje nós sabemos, eu sei, que se eu cometer um homicídio aqui em Porto Alegre, eu vou ser julgado no tribunal do júri, em que são titulares determinados juízes. Eu sei que se eu cometer um crime de trânsito hoje em Porto Alegre, eu vou ser julgado na vara de delitos de trânsito aqui em Porto Alegre, que tem determinado juiz como titular. Eu sei disso. Ele lá é o meu juiz natural. Ele já está pré-definido. E por que isso é importante? Ora, porque vejam que esse juiz, então, estando pré-definido, eu tenho a garantia de que ele não vai ser escolhido para me prejudicar ou para me ajudar. Não, ele está pré-definido. Cometeu esse fato aqui, nesse local aqui, vai ser esse juiz. Esse é o juiz natural. Porque daí assim, eu não vou ter nenhuma possibilidade de ou me programar para ser beneficiado ou alguém se programar para me beneficiar. Eu dificulto muito essas questões e possibilito muito mais um julgamento justo. De onde é que a gente tira isso aqui no nosso país? A Constituição Federal, em 2 momentos, nos dá essa ideia. Número 1, quando veda a existência de tribunais de exceção. Tribunais de exceção são aqueles que são feitos para um determinado fato. Nós podemos citar aqui, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg, que julgou os crimes cometidos pelos nazistas pós Segunda Guerra Mundial. Ele foi criado depois dos fatos. Ele é um tribunal de exceção, criado especificamente para julgar os nazistas pelos crimes que cometeram durante a Segunda Guerra Mundial. E quem é que compôs esse tribunal de exceção? Ora, os aliados, os vitoriosos. Justamente os vitoriosos. Eu estou aqui diminuindo, mas diminuindo muito, a garantia de um julgamento imparcial. Certo? Porque se eu defino depois, eu posso pré-ajustar. Eu posso pré-ajustar. Vou colocar esse juiz aqui, ó, porque ele tem algumas ideias. Vou colocar ele aqui, ó. E o Brasil veda que isso aconteça. Artigo 5º, inciso 53, segundo dispositivo que nos ajuda aqui. Direito de ser processado e julgado pela autoridade competente pré-determinada por lei. Esse é o juiz natural. Aquele que foi pré-determinado por lei. Que vai ajudar, que vai possibilitar que o juiz seja o mais imparcial possível. Vejam, eu coloquei aqui uma observação sobre a questão da prerrogativa de função, porque a prerrogativa de função ela modifica o juiz competente, né? Lembra que eu falei, até citei já na aula de comunicações? Não, estou misturando com as aulas do curso normal, perdoe-me. Mas então, falo aqui para vocês. A prerrogativa de função é a garantia que alguns indivíduos têm, por conta do cargo que ocupam, de serem julgados por um determinado órgão específico. Vocês vão ver isso em competência também. O governador do estado do Rio Grande do Sul, se ele cometer um crime no exercício das suas funções em razão dela, ele vai ser julgado perante o Superior Tribunal de Justiça. Se ele for julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, percebam, eu estou mudando o juiz natural dele. O juiz natural dele era, se ele cometeu um crime em Porto Alegre, o juiz aqui de Porto Alegre. Mas eu mudei. Tranquilo isso? Tranquilo, porque nós sabemos que todo indivíduo que for governador do estado do Rio Grande do Sul vai ser julgado pelo STJ por crimes que cometeram no exercício do cargo em razão dele. Tranquilo. Bom, mas e quem comete o mesmo crime junto com o governador? Eu e o governador praticamos um crime juntos, certo? De Eduardo para Eduardo. Eu estou ferrando o governador aqui só para dar exemplo, né? Que maravilha.
Que maravilha. Bom, pessoal, como eu estou cometendo crime junto com o governador, existe a possibilidade de nós sermos julgados pelo mesmo juiz. Que no caso aqui vai ser quem? O STJ. Mas isso fere o princípio do juiz natural em relação a mim? Decidiu o Supremo que não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do corréu, no caso sou eu, ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Certo? Juiz natural é aquele pré-determinado por lei. Encerramos aqui o nosso primeiro bloco e voltamos já já com a identidade física do juiz. Até mais, pessoal. Bora lá então, pessoal. Bora lá então. Iniciando o nosso segundo bloco. Nós estamos bem, né? Iniciando o nosso segundo bloco aqui, falando sobre princípios.